Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Caio, né? Estamos aqui para aprendermos juntos. E embora pareça um monólogo fraterno, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, estamos abertos para também aqui esclarecer, tá certo? Então, saibam que nós estamos aqui conversando. E nós vamos falar sobre o tema Segue-me Tu. E que de uma certa forma não é nada impositivo meu, foi um pedido de Jesus. Só que antes da gente começar realmente no tema, eu queria que nós cantássemos uma música. Todo mundo recebeu uma folhinha contendo umas canções. Não essa ainda não. Essa daqui a pouco. É uma grande. Todo mundo recebeu? Aí nessa seleção de músicas existem 5. Das 5, 4 são espíritas e uma é católica. E por que eu trouxe para uma casa espírita, para uma palestra espírita, uma música católica? Porque Padre Zezinho fez parte da nossa história, não é? E faz parte, porque ele não desencarnou ainda. E mesmo desencarnando, fará parte sempre, porque a nossa vida é um imenso legado que a gente deixa com certeza para as outras pessoas. Então eu queria que nós cantássemos juntos essa música de Padre Zezinho. Pode ser? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Vocês. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Tá todo mundo contratado, tá certo, pessoal? Precisa assinar contrato? Não, né? Precisa não, né? Posso confiar em vocês que
essa música, ela realmente é uma senhora lição. Faz com que a gente enxergue Jesus de uma forma tão linda, tão esplendorosa, e ouvindo a história do Novo Mundo, a gente faz uma associação de que o homem sem história é um homem sem raiz, né? É uma pessoa meio perdida. E o quanto realmente estudar a história faz parte dessa nossa construção aqui na Terra. Mas eu queria que vocês observassem um detalhe nessa música. Perceberam que algumas palavras estão grifadas, riscadas? Aí eu pergunto para vocês, será que é erro de digitação ou foi feito de forma proposital? De forma proposital. E esse jeito de olhar a música agora com outro olhar, um olhar mais doutrinário, mais voltado à nossa religião espírita, a gente percebe que na forma como foi construída é como que Padre Zezinho deixou Jesus lá na história. É como que a forma como os verbos foram utilizados é como que Jesus fez parte de uma história que está lá no passado, e pode ser que com a nossa leitura a gente não tenha mais condições de trazê-lo para o presente, de fazer com que ele chegue até perto de nós agora no momento atual. É tanto que Padre Zezinho, depois de um tempo, recebeu muitas abordagens das pessoas dizendo que a música vinha bem, mas no final ela ficava um final meio triste, um final meio melancólico, um final onde distanciava Jesus do nosso dia de hoje. E os meninos vão entregar agora como a gente, de uma forma singela, pôde trocar algumas palavras que o nosso professor Zezinho, lindamente construiu a música, e depois dessas abordagens das pessoas, ele fez uma nova versão, como se fosse reconstruindo ou finalizando essa música que ele havia feito. E eu queria que nós lêssemos esse final de Padre Zezinho e a gente começasse a reflexionar, se essa forma como ele ainda conduziu o pensamento dele é um pensamento que condiz com a nossa doutrina, que ela orienta a nossa forma. Alguém quer ler? Alguém quer ler? Não. Posso ler para vocês? Lá vai, hein? Pronto. Aumento da canção feita por Padre Zezinho. Ele terminou a música dizendo assim: vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida a ele voltou. Ressuscitado, não morre mais. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o nosso Cristo e a razão da nossa fé. E um dia voltará. Perceberam que essa última frase é uma frase que ainda espera um Jesus na visão da nossa gloriosa escola católica? Ou seja, na visão dos nossos irmãos católicos, na visão dos nossos irmãos protestantes, eles creem em Jesus, mas ainda acreditam que esse Jesus voltará. O que é que, de uma certa forma, a nossa doutrina esclarece, elucida? De que Jesus está presente a toda hora, em todo instante, para que nós sempre acreditemos nesse Jesus vigoroso, nesse Jesus que faz parte da nossa família, quando nós vamos nos reunir com os nossos parentes em casa e fazer o nosso evangelho no lar. Aí vem uma pergunta que não quer deixar a gente calado. Quem aqui em casa abre a Bíblia, abre o evangelho e faz uma leitura em casa? Quem ainda não vinha fazendo, eu posso fazer um pedido? Comecemos a fazer. Sabe por quê? Porque esse culto, esse evangelho no lar, na nossa casa, o que é que acontece a todo domingo? A gente vem para essa casa maior, que é a nossa casa, onde Deus está super feliz porque nós estamos aqui. Mas quando a gente vai para casa, a nossa casa familiar, ela precisa o quê? De reforços. Se a gente não faz a nossa parte na nossa própria casa, nós estamos sobrecarregando essa que tem muita energia para dar.
Mas ao mesmo tempo, nesse caminho daqui para a nossa casa, a nossa energia vai o quê? Diminuindo, ficando mais enfraquecida, porque nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. E quando nós fazemos essa conexão na nossa casa, do nosso evangelho no lar, o que é que normalmente acontece? Acontece um fio de energia boa desse espaço aqui com a nossa casa. Não tem os fios que ligam os postes, a energia passando de casa em casa, não é? A mesma energia que sai da Energisa, ela de uma certa forma passeia por vários lares. Então que a gente imagine essa energia fluídica, essa energia espiritual. Se nós nos conectarmos na nossa casa, fazendo o nosso evangelho e pensar nessa casa aqui, nós estamos fazendo uma fiação energética que vai deixar a nossa casa mais ainda protegida do que ela já é. Porque mesmo a gente sem fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele de proteger. Mas quando encontra um reforço nosso, ela fica mais ainda o que? Fortalecida, não é? E quando a gente chega a fazer isso na nossa casa, no nosso lar, a gente passa a ver a vida de uma forma diferente. Vamos dizer, os nossos vizinhos abrem a janela do quarto deles, olham para o tempo e podem ver o tempo meio cinza, meio tumultuado, meio nebuloso. Mas a gente fazendo o nosso evangelho na nossa casa, o que é que acontece? A gente pode abrir a janela, pode abrir a porta, mas passaremos a ver um dia mais livre, mais tranquilo. Porque intimamente o que é que acontece? O nosso espírito, nós, enquanto espíritos, estamos o quê? Livres, leves e soltos. Nós não estaremos muito apegados a essa vida corrida, essa vida maluca que é o mundo nos dias de hoje, que deixa a gente tenso, deixa a gente meio nervoso, né? E o que é que acontece? Uma prece feita em casa, a gente vai fazendo com que realmente o clima no nosso lar comece a ser mais tranquilo, a nós vermos que estamos fazendo a nossa parte. E com esse título, Segue-me Tu, não é? O que é que acontece? A gente trouxe essa sugestão da música para vocês perceberem, não tem Padre Zezinho, né? Viram a sugestão de Padre Zezinho? Agora, olha a sugestão de Cainho, na parte da frente, onde tem essas palavras destacadas, não é? A gente colocou esses verbos lá do passado, colocando como se fosse no presente, para que a gente comece a sentir esse Jesus, que a gente sabe que ele existe, mas muitas vezes estamos tão aperreados com tantos problemas, que é como que os sentimos ele distante. E no final, a gente colocou isso assim, ó: mas o mundo ainda não ouve o bom Jesus, ele tem tanto amor. Então, a gente fez uma adaptação para que a gente possa enxergar esse Jesus mais próximo do nosso coração, da nossa vida. Que quando a gente escuta essa palavra, segue-me tu, quando eu digo assim, abra a janela, vá estudar, a forma como eu falei é como se fosse um pedido ou uma ordem. Abra a janela, vá estudar. Na visão de vocês, é um pedido ou é uma ordem? Vocês percebem que falando soa, dependendo do tom de voz, ou um pedido ou uma ordem. Se eu disser assim, abra a porta, já soa mais como se fosse uma ordem, percebe? Mas a princípio, inicialmente, a gente faz um pedido. Abra a porta, vai estudar. Quando o filho insiste em não estudar, aí o pai e a mãe poderiam começar a colocar uma certa ordem, percebe? E nisso ele modula a voz para que os pais percebam que naquele momento ele precisa passar o quê? Firmeza. Se ele não passar firmeza, o filho obedece, o neto obedece se os avós não passarem firmeza? Não. Então encaremos essa forma como Jesus nos solicita, segue-me tu, como se fosse uma visão de que ele tivesse sutilmente, da forma como ele sempre é amoroso, nos fazendo pedidos. Quantos de nós não estamos às vezes numa palestra e o nosso amigo ou amiga que está à frente falando sobre Jesus, a gente começa a dizer assim, eita, se minha mãe estivesse aqui, olha, era para estar aqui, se meu irmão estivesse aqui. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estarem em algum lugar, ouvindo algum conselho, ou no rádio, ou na palestra, e alguém está falando sobre um assunto, e você achava que aquele assunto era para quem?
para quem você pensa que estivesse necessitando naquele momento. Mas a gente já parou para pensar que aquele assunto, primeiramente, é para nós? Antes a gente pensar nos outros, a gente deve encarar sempre que tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para que nós estejamos o quê? Mais preparados nessa vida atribulada que é para todo mundo, não é? Se para uns a vida é aperreada, para outros acontece às vezes da mesma maneira, tribulações e tempestades. Só que às vezes em momentos diferentes, né? Em ocasiões diferentes, mas todo mundo que está aqui passa por todas as aflições possíveis para que a gente se construa cada vez mais. Então, quando Jesus diz, segue-me tu, é como que no diálogo que Emmanuel destacou sobre Jesus, ele imagina conversando com ele mais duas pessoas. Então ele está dizendo, segue-me tu, porque essa segunda pessoa estava preocupado, vamos dizer, com um filho, preocupado com um esposo, que não estava vindo para o centro espírita, que não estava andando pelo bom caminho, que não estava fazendo coisas que estivesse agradando a família. Então, quando Jesus diz, segue-me tu, é como que ele está fazendo um chamado para que a gente tire esse aperreio, essa preocupação de pensar sempre na vida do outro, no caminhar do outro e façamos o que? A nossa parte. Se a gente começa a fazer a nossa parte, o que é que vai estimular para que esse outro que está perdido, ele comece a se endireitar? A gente vai estar dando para ele o quê? A nossa fala cansativa, ou a gente vai estar dando o exemplo? Dando o exemplo. Então, quando ele diz, segue-me tu, é pedindo para que a gente não necessariamente fique naquela fixação de que o outro precisa se ajeitar, de que o outro precisa achar o seu caminho, e às vezes a gente perde até o quê? O nosso. Perde o nosso passo, perde o nosso ritmo e termina o quê? Duas pessoas perdidas no mundo. E o que é que o mundo lá fora mais quer? Pessoas o quê? Perdidas. O que é que o mundo lá fora mais quer? Pessoas desajuizadas, pessoas sem consistência, pessoas sem essência. E quem pode estimular essa essência maior que nós temos? Qual é o ser que pode realmente, a partir da nossa conexão, fazer com que nós encontremos essa essência perdida? Jesus passa a ser o nosso modelo e ele obedecia a quem? A Deus. Então, lembra que tem a frase para que nós escolhamos ou Deus ou Mamon? Lembram que Mamon é como se fosse representando os apelos do mundo? E esses apelos do mundo basicamente é o quê? Nós ficarmos várias horas em frente a uma televisão. Esse apelo do mundo é o quê? Nós ficarmos às vezes na frente da nossa casa olhando a vida alheia. Esse apelo do mundo é o quê? Fazendo com que a gente perca tempo, quando na verdade a gente poderia estar ganhando esse tempo precioso. Então, quando a gente para de fazer coisas positivas e começa a fazer coisas negativas que nos prejudicam, a gente não vai nunca estar dando exemplo para quem está em casa. O que é que acontece? Muitas avós, muitos primos, muitas tias, muitas irmãs, quando veem os nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares ao redor da gente, a gente muitas vezes quer gastar nossa saliva só falando. E essa fala, de uma certa forma, tem um sentido, mas quando a gente enxerga que o outro não está nos ouvindo, a gente deve o quê? Se tranquilizar e, ao mesmo tempo, levar a nossa mente o quê? Para o alto, fazermos a nossa prece e, principalmente, fazermos a nossa parte. Nós podemos evitar que as pessoas caiam, nós podemos evitar que as pessoas, no caminhar, elas venham a encontrar feridas. Nós não podemos, porque muitas vezes essas feridas são super necessárias para que nós consigamos chegar mais perto de Deus. Percebem que a gente busca mais a Deus, mais a Jesus quando estamos tristes, quando estamos chateados, quando estamos doentes. Então, se a gente mudar o nosso olhar para com as dificuldades que a gente enfrenta, nós encontraremos em tudo a presença de Deus. Então,
Ao Jesus fazer esse pedido, segue-me tu, ele deseja justamente para que a gente não o perca nunca. E ao mesmo tempo, se a gente ama-o tanto, por que a gente não faz a nossa parte, né? Por que a gente às vezes fica teimando em determinadas situações que aquilo se torna um ciclo vicioso e faz com que às vezes a nossa vida ela fique meio parada? Se o nosso irmão, o nosso pai, nossa mãe tem aquela fixação em uma ideia que não está fazendo bem para ele, nós faremos sempre a nossa parte de ajudá-lo. Mas se ele ainda não quiser nos acompanhar, Jesus pede, segue-me tu, faz a tua parte, não fica parado também não. Quando ele vê que você está vindo, ele vai sentir o quê? Sozinho. Ele vai perceber que aquela ideia, muitas vezes obsessiva, de uma certa forma está contaminando só ele, está fazendo com que ele fique realmente só na vida. E quando a gente segue, agora é um segue de dizer assim, ei, eu estou indo, viu? Fica aí, eu vou lavar minhas mãos. Não já ouviram essa palavra? Lavar as mãos. Vocês acham que Jesus faria isso conosco? De lavar as mãos? Ele nunca faz isso, né? Ele sempre acredita que um dia nós nos acordaremos, né? E se ele faz isso, quem somos nós para dizer assim, eu lavo minhas mãos para uma filha, eu lavo minhas mãos para um marido, né? E a gente entenda esse lavar as mãos como dizer assim, se você quiser ficar aí, você fica. Se você quiser fazer isso, você faz, mas não tem o meu aval e eu estou indo e seguindo com Cristo. Assim que você me quiser, assim que você nos quiser, a gente está o quê? De braços abertos para lhe receber, não é? Agora, falando aqui é fácil, concordam? Falando aqui é fácil porque estamos numa casa abençoada, estamos num clima maravilhoso, todo mundo que se dirigiu da sua casa para cá já vinha como se fosse abrindo o coração para coisas boas, porque você sabe que vai para uma casa onde lá só tem energias o quê? Positivas. Mas será que na nossa casa também não tem energias positivas? Tem. Mas será que a gente não fica só dependendo da energia positiva da mãe, da energia positiva dos vizinhos, da energia positiva de quem mora com a gente, ou a gente pode ter a nossa própria energia positiva? Lembrando que a energia positiva não é a gente pegar e colocar o nosso dedinho lá na tomada não, viu? Não é essa energia não, pelo amor de Deus, né? A energia positiva, essa tomadinha vem de quem? De Deus. Que quando nós estamos super seguros, o que é que acontece? As pessoas começam a nos ver diferente. Eu vou dar um exemplo. Se você chega no mercadinho, vai comprar uma bandeja de ovos, aí diz bom dia para a menina que está no caixa, diz bom dia para quem está lá perto lá da seção, e quando vai saindo, agradece, dá um tchau, e já aconteceu de vocês sofrerem abordagem, dizer assim, a senhora é daqui? O senhor é daqui? O que foi que aconteceu nesse simples episódio? Você só fez externar para as pessoas uma boa educação. O que é que acontece? Quando a gente é bem educado, é como que as pessoas pensam que a gente não mora aqui em Campina. A gente não mora naquele bairro. A gente é de outra região. Aí eu estou só levando em consideração uma situação que é a educação, para mostrar para vocês que quando a gente tem uma energia boa, nós nos damos bem em qualquer lugar que a gente esteja. Mesmo a gente achando que vai para uma festa e não conhece ninguém, mesmo a gente achando que vai para um encontro entre amigos de escola e não conhece ninguém, mesmo a gente achando que não conhece ninguém em nenhum lugar, se a gente está com energia boa, se a gente está seguindo a Jesus, a gente se dá bem em qualquer lugar. Vocês se lembram que os pais de vocês diziam, vai estudar, não é? Vai estudar, menina, né? Vai estudar, menino. Quando ele pedia para a gente estudar, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Eu sou professor de português. Aí o que é que acontece? Eu digo sempre para os meus alunos que a língua portuguesa, ela faz com que a gente se saia bem em qualquer lugar que a gente esteja. Ou seja, se você agora vai viajar para Manaus, se vai viajar para São Paulo, não conhece ninguém lá, às vezes foi uma viagem que você ganhou comprando os produtos no mercadinho e ganhou essa viagem.
Aí você pode dizer assim, meu Deus, eu não conheço ninguém, mas a viagem é de graça, eu vou e venho de graça, assim, é uma chance que eu tenho de conhecer outras pessoas. O que é que eu posso fazer? Eu não vou não, eu tenho medo de avião, eu não conheço ninguém lá. Qual é o assunto que eu vou puxar com as pessoas? Aí, se esse presente veio desse sorteio para você, você acha que Deus não estava no meio? Não estava desejando que você realmente passasse a encontrar naquela premiação uma forma de você conhecer mais pessoas? Aí o que é que acontece? Se a gente tem uma fala tranquila, nós iremos nos dar bem em qualquer lugar. A gente não precisa estar falando de uma certa forma muito social para poder se dar bem em todo lugar, não é? Se a gente tem carinho no coração, se a gente tem uma forma singela de chegar para as pessoas, o que é que acontece conosco? Nós iremos sempre ter um perfil, não é nem no Facebook, um perfil agradável. As pessoas vão gostar de nós, porque nós estaremos fazendo a nossa parte e nos dando bem em qualquer lugar que estejamos. Agora, se nós formos para essa viagem e for para uma viagem com medo, o medo é uma coisa boa? Não é. Se você for para essa viagem e ficar assim, meu Deus, os meus filhos vai ficar aqui sozinho em casa, o meu filho tem 42, minha filha tem 56, eu vou deixar os bichinhos. Aí, ó, se você pensar assim, você consegue viver, né? Olha só a idade dos bichinhos, dos seus filhinhos, né? Uma tem 45 e outra tem 52. Então, você precisa, nesse momento, estar se preocupando com seus filhos, quando ganhou esse prêmio de conhecer São Paulo, conhecer pessoas novas. Então, a vida está pedindo para que a gente, a cada dia, viaje. Para que a gente, a cada dia, conheça novas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo, vez ou outra, se encontra aos domingos no Novo Mundo, concordam? Lá vai a pergunta que não quer calar. Vocês já tiraram outros dias da semana para uma visitar a outra? Ou vocês só se encontram no domingo aqui? Notaram que eu peguei no calo de muita gente? Notaram que o que é que Deus deseja? O que é que Jesus mais pede? Que nós saiamos do nosso ninho e a gente se expanda. E a gente vá fazer mais amizades, né? Que a gente vá realmente enfrentar esse mundão, não ficando nos lugares que a gente já se dá bem. Quem vem para cá já se dá bem. Quem fica em casa sozinho, no seu cantinho, já se dá bem. Porque são locais o quê? Que já são o quê? Acostumados. Mas será que Jesus está pedindo isso da gente? Para que a gente se acostume nos lugares que a gente só conhece aqueles lugares, aquelas pessoas? Pronto, ou ele pede para que a gente saia do nosso canto e vá conhecer novas e novas pessoas. Quem aqui participa de grupos de terceira idade? Normalmente o que é que acontece? Vocês se reúnem, não é? E nessa reunião já começa vocês conversando um aqui, um acolá, né? Conversando, e nessa conversa vão conhecendo outras meninas, né? De outras regiões, e desse conhecimento vocês voltam como? Renovadas. Fica feliz, porque assim, saiu de dentro de casa, não é? Porque dentro de casa o que é que acontece? Já tem muita energia cristalizada, aquela coisa meio fixa. E muitas vezes nessa saída de casa, vocês fazem uma certa higiene mental, né? No sentido de que vocês viram pessoas novas, conversaram sobre outras coisas totalmente diferentes, e isso faz com que quando você volte para casa, você volte realmente como se fosse a mesma pessoa sendo outra. Ou seja, é a mesma pessoa, mas com outras ideias, com outra cabeça, com outras energias. Aí aprendeu na vida que a gente foi, aprendeu outras coisas melhor, outras coisas mais bonitas, né? Eu sou bem curiosa, eu gosto de... E precisa... Porque eu fico assim, observando, a gente arruma amizade com gente boa. Ah, você tá onde? É de Campina, já perguntou para mim. Olha. Se é Campina Grande do Sul. Porque você é tão inteligente, obrigado. Pois é. Deus me deu a inteligência. Então, quanto mais a gente fizer a nossa parte, o que é que acontece? Muita gente fica de olho em nós, ó, e fazendo com que nós sejamos exemplos. Isso pode acontecer também na escola, no terceiro ano de escola, pode acontecer na faculdade, pode, no sentido de que a gente, por um tempo,
a gente precisa muito estar em grupo. Isso é uma necessidade, da gente estar com o nosso amigo de sala, com a nossa vizinha, né? Essa é uma necessidade realmente unânime para muita gente. Mas isso é para ser para sempre? Não. Não é para ser para sempre. Porque é como que a gente vai fazendo estágios, nesses momentos importantes que a gente está se conhecendo, para que um dia nós voemos sozinhos. Mas lembra que não é um sozinho, é um sozinho acompanhado de quem? Nosso anjo da guarda. De quem? De Jesus. E de muitos espíritos que digam, meu Deus, fulana está desenrolando, Beltrano está desenrolando. Então a gente vai andando sozinho com a sensação de estarmos só, mas a gente está ganhando uma imensa energia boa de quem está do outro lado, batendo palma, porque a gente está realmente desenrolando, a gente está saindo do lugar. Então quando ele diz, segue-me tu, ele está querendo que a gente acredite nele e siga em frente. Porque quem vai ser o nosso alvo? Qual vai ser o nosso alvo? O amor. Quem ama consegue ficar magoado por picuinha dos outros? Quem ama, às vezes, consegue perder seu dia porque alguém te magoou? Porque o amor, né, o amor não cobre multidões de pecados. Aí eu vou dar só um exemplo. Se a gente está no ônibus e uma pessoa vem dar aquele pisão no nosso pé, daquele pisão que a gente fica todo troncho, né? Aí nesse pisão, qual é a vontade que dá pra gente fazer? Ou chamar um palavrão, ser sincero, não é? Ou, dependendo do pisão, a gente, de uma certa forma, chegar lá e dar uma tapa. Mas quando você olha, e essa pessoa que pisou no seu pé, ele é um deficiente visual. Ele não tem a visão. Ou seja, ele pisou no seu pé porque quis? Não. Aí quando dá tempo dele ter pisado no seu pé, você olha e vê que ele não vê com os seus olhos, ele de uma certa forma teve alguma dificuldade no nascimento, né? Ou teve alguma doença que fez com que ele perdesse a visão, e você enxerga que ele pisou no seu pé, não porque quis, foi porque ele não estava conseguindo ver. Dá vontade ainda de continuar a chamar palavrão ou de dar uma tapa nele? Não dá, porque você enxergou que ele não pisou porque quis. Vamos colocar esse exemplo. A gente sabe quando é que a pessoa vem nos magoar? Não sabe. Então, qual é a nossa maior necessidade? Tentarmos, é difícil, mas tentarmos estar bem direto. Porque a gente não sabe quando iremos passar por turbulências. Quando um pai, uma mãe, um professor vai vir e querer tirar a nossa paciência. Se nós estivermos bem, a gente vai conseguir com certeza entendê-lo e a partir da nossa própria postura fazer com que ele entenda ou ela entenda que está errado. Sem a gente estar o quê? Tendo a necessidade de discutir. Tá certo? Estou entendendo direitinho? De verdade? Eu estou sendo claro na questão de que quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele quer que nós o sigamos. Ele quer que nós façamos com que Ele seja o nosso realmente modelo e guia. Agora, o que é que acontece muito conosco? A gente, quando encontra Jesus, a gente quer que Jesus leve o quê? A nossa cruz. Já notaram que a gente tem essa mania de, às vezes, a dificuldade que está enfrentando, a gente diz, Jesus, me ajude. Jesus ajuda, mas Ele vai ajudar de que forma? A partir da palavra, a partir do afago, né? A partir da energia boa, mas Ele não vai poder o quê? Pegar a nossa cruz, porque essa todo mundo precisa passar por elas para poder começar a enxergar mais ainda esse Deus vivo que Ele já enxerga. Só que Ele, se começar a pegar a nossa cruz, se começasse a pegar a nossa cruz, nós iríamos ser irmãos o quê? Irmãos o quê? Acomodados, acostumados, não é? De fazer com que, chegou um problema, então esse problema Jesus vai me livrar. E não é assim. A doutrina nos alerta para que a gente vem para a Terra, não vem a passeio. Então, se você sai com o seu grupo da terceira idade e de uma certa forma só vive viajando, é uma boa.
Mas só viajar sem resolver as dificuldades que tem em casa adianta? Porque às vezes você até esparece, né? Na mente esparece. Você vem uma pessoa mais tranquila, mas quando chega em casa, o problema está o quê? Maior. Então também não adianta a gente estar o quê? Fugindo dos problemas. Ele chegou? Chegou. E tem uns que chegando, né? Chega o quê? Mexendo com a estrutura. Só que quando ele chega, se encontrar a gente sem base, ou seja, lembra do evangelho que eu falei? Se não tem um livro espírita, a Bíblia serve. Lê em casa, a Bíblia serve também. É outro livro abençoado, né? Que a gente pode ler de forma, até nos salmos, a gente lendo, mas às vezes meu marido não quer vir, às vezes meu filho chama meu filho não quer vir. Nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. A gente se tranca no quarto, não é? Se tranca no nosso quarto e faz a nossa leitura. Agora quem fica no quarto lendo assim, Jesus, ô Jesus, aí o que está acontecendo? Você está lendo para fazer sua parte ou está lendo para se amostrar? Para se amostrar. E justamente nessa forma que você começa a fazer sua oração, sua leitura, dizendo para os outros, ei, eu estou fazendo minha parte, viu? Ei, estou fazendo minha parte. Essa parte aí é uma parte de briga, de arenga, ou é uma parte da que Jesus pediu? É de briga e de arenga, né? Então essa parte que ele quer que nós façamos é uma parte que nós façamos de forma o quê? Singela, de forma quietinha na nossa, mas também não esperando que o outro, ei, me veja. Se você estiver fazendo isso, é como se fosse uma fé cega, uma fé sem base, né? Então, quando você for se trancar no seu quarto e for fazer sua prece, você saiba, está com um companheiro maior. Quem é o nosso companheiro diário? Mas sim, aquele que, diário mesmo, que fica direto com a gente. Quem é o nosso? O anjo da guarda. Depois do anjo da guarda, vem quem? Aí vem Jesus, vem Deus, né? Nós temos do nosso lado sempre um amigo que a gente nem dá valor a ele. A gente nem se lembra dele, que é o anjo da guarda. Então toda vez que a gente vem para a terra, a gente recebe esse companheiro ou essa companheira, ou seja, um espírito que vai estar conosco, fazendo de tudo, colocando na nossa mente o quê? Coisas boas. Aí se a gente só vem pensando em coisa ruim, o que é que acontece? Ele não está do nosso lado. Pode ser até que não esteja, mas ele está um pouquinho o quê? Afastado. Ele está esperando que aquele pensamento ruim, que não é ele que está implantando, é você que está chamando, você saia daquela sintonia e ele possa realmente se chegar, mas ele está o quê? De olho em você, né? Nós sempre somos observados, do lado de cá e do lado de lá. Se a gente anda na linha, nós estamos deixando no nosso caminho o quê? Sementes boas. Se nós não andamos na linha, nós estamos plantando, mas não sementes legais. Está plantando um espinheiro, né? Está plantando alguma coisa que está fazendo com que essa plantação lá na frente não vai vingar. Ou se vingar, não vai trazer boas coisas. Então toda ação gera uma reação. Se a gente quer uma vida boa, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, que possamos ser bons, ser melhores não do que os outros, mas sermos melhores do que nós mesmos e tranquilos também nessa nossa caminhada. Tá certo, pessoal? Então acho que já passou, né, dona Jandira? Então assim, eu queria agradecer demais essa forma como vocês me acolheram, né? Foi muito bom esse início cantando com vocês, porque quem canta seus males espanta, né? E eu acredito e bato sempre nessa tecla, que quando vocês estiverem aperreadas ou aperreados, quando vocês estiverem tranquilos, quando quiserem assim buscar alguma solução, que às vezes a vida está meio emperrada, vá para o seu cantinho do quarto, faça aquela prece, canta uma música, não estou conseguindo ler, bota no celular ou bota um sonzinho, né? Faz qualquer coisa para que você saia daquela sintonia. Porque se a gente não seguir a Jesus com esse pedido dele, segue-me tu, e ficar preocupado com a vizinha, oh meu Deus, eu ia para o novo mundo com minha vizinha não quer ir, eu não vou também não.
Se ela não vai, houve algum motivo. E se você não for, vai ser o quê? Uma não vai poder estar ajudando a outra. Quando uma vai, volta com o quê? Com energia positiva. E vai acolher aquela que naquele momento não quis aparecer. Tá certo? Ok, pessoal? Então, assim, feliz cheguei, feliz sairei de um domingo abençoado, que não é à toa que no calendário dos homens o domingo é o primeiro dia, né? Fazer com que a gente desde manhã cedinho já se acorde com ele, passe o domingo com ele e a semana também, aproveitando toda essa troca de energia que aconteceu aqui e que a gente distribua durante todos os dias da nossa semana e nos encontremos de novo aqui no domingo que vem, tá certo? Então, obrigado por tudo, pelo carinho, pela energia. E o nome já, Novo Mundo, já é um nome lindo, não é? Que eu tenho um carinho imenso por essa casa, pelos amigos que aqui eu tenho, e toda vez que eu vejo vocês, eu me lembro de quando eu comecei, né? Comecei com 10 anos, lá na UF, tocando um violão, tamanho do nada, né? E dessa forma de ter crescido, conhecendo vocês, fez com que a gente tivesse mais firme e forte nos dias de hoje. Obrigado aí, pessoal. Tudo de bom. Então, a gente pode a quarta música, Súplicas a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Só temos a agradecer pelo dia de hoje, agradecer a vocês presentes, especialmente a Caio, que ele dizia que agora está nessa nova investida, não é? De começar a ser palestrante. E está muito bem posto, porque além dele ser palestrante, ele traz mensagens cantadas que tem como tema Jesus, a espiritualidade, a bondade e tudo mais que a gente precisa, não é? Então, Caio, muito obrigada, viu, pela sua presença, que tenha sempre êxito, que vai no caminho muito certo, viu? E a todos vocês, uma boa semana e até domingo, se Deus quiser.